Salve, guys! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas... bom, acredito que seja o terceiro vídeo do canal, aqui eu acho. Sou o Mononasos, né? Como poucas pessoas conhecem, né? Mas essa aqui é a minha principal, minha conta principal. Tô jogando ela pra tentar subir um elo, né? Tentar pegar pelo menos Esmeralda, né? É o mínimo que eu tô querendo pegar por agora. Mas o elo pico mesmo que eu quero pegar, acredito que seja um diamante, um mestre. É difícil, sim, principalmente jogando de Nasus. Mas não é impossível, tá? E esses vídeos tá sendo a minha saga, basicamente, do platina até o elo máximo que eu consegui chegar, né? Bem, tenho quase 1 milhão de maestria de Nasus, né? Tô aqui nessa lane phase aqui contra GP. Não é uma lane que eu gosto muito de jogar, mas infelizmente é o que a gente tem que jogar contra. Mas por agora, errei. Por agora, como é um GP, ele vai ter mais gente, né? Por causa do casezinho dele e por causa dos barris. Então não tem porque que a gente querer lutar com ele no começo. Então, por agora é só realmente focar em estacar. Que no late game a gente consegue ser um pouquinho mais útil do que ele, embora ele tenha muito dano. Principalmente contra o meu time, que é muito squish, né? Então fica um pouco complicado de jogar, mas nada impossível. A gente realmente só precisa manter o farm nessa lane. Em qualquer lane, na verdade, né? Mas tem algumas lanes que são bem mais chatas pra Nasus. As runas estão no começo do jogo, né? Eu acredito que vocês tenham visto. Eu vou sempre tentar deixar as runas e a lane phase que eu tô jogando, né? O elo do cara, o meu elo e a maestria de ambos. Tentar fazer isso. E espero que gostem, velho. Eu vou tentar gravar esses vídeos longos, quase todos os dias. E eu vou fazer live a partir da semana que vem ou a partir dessa semana ainda, na sexta-feira, tá? Então, eu espero que vocês gostem desse formato de jogo completo, tá? Do começo ao fim. Mas se caso for um jogo que demore mais de 40 minutos, acredito que eu faça alguns cortes no, no vídeo para não ficar tão chato nesses 40 minutos em si. Eu quero realmente que mostre a minha partida, como é que tá sendo, como é que eu me comporto na lane phase em si e o meu pensamento durante a partida inteira, tá? Então, para que vocês, pessoas que sejam mainados, né, sejam com dificuldade em certa lane, queiram sair de algum elo, essa vai ser basicamente meu intuito, né, com os vídeos longos, mostrar como é que é a lane phase e os pensamentos na hora do late game, que eu acredito que muita gente que joga de Nasus do low elo não não tenha, né? Eu acredito que dá. Tô estacado com o Nasus, tá no late game, meu boneco é forte, eu vou matar todo mundo. Geralmente não é assim que se pensa jogando de Nasus. Nasus, mesmo sendo um boneco muito forte, muito tanque, é um é um boneco bem chatinho e bem fácil de se explodir, principalmente a tomar pick-off. Então, eu queria frisar essa lane aqui, mas ele acabou tirando muita vida minha, então não deu pra frisar essa lane. Vocês podem estranhar, tá? Minha runa, mas é por causa que eu me acostumei muito a jogar com essa runa. É muito boa jogar com essa runa pra Nasus, eu indico bastante. Mas se você não for seu conforto, né? Não aconselho não pegar, porque é uma runa que realmente vai perder muito dano. Ela é uma runa
Pra jogar muito na lane phase e também pra esse tipo de jogo aqui, esse tipo de situação. É um time inteiro, squish, é um time inteiro que não tem nenhum tanque. O único tanque de lá vai ser essa vai. Então, perdi com a tapa, mas não é problema, porque a gente tá com farm até que aceitável, né? E o que seria um farm aceitável? Tá. Ok. Vacilei, era pra eu ter... Acabei ficando clicando nele, em vez de só clicar uma vez e apertar Q. Então acabei vacilando nessa questão. Ele morre ali, tá? Eu não tô não. Muita burrice dele tá ali. Não tinha por que ele ficar ali, então a culpa foi dele, né? Quando isso acontecer... Caralho, ele não morreu. Quem morreu foi o Brand, achava que tinha sido ele. Mas ele morreu igual. Quando acontecer essa situação, não se preocupem, velho. Ele pode pingar você, ele pode fazer o que quiser com você. A culpa não foi sua, tá? Ainda bem que esse cara aqui não começou a pingar. Mas geralmente quando o cara começa a pingar nesse tipo de situação, porque esse cara tá bem tiltado já, é um cara péssimo, ele é muito ruim jogando. Então não se preocupa. Joga nas é assim mesmo, principalmente quando você não tem nenhum tipo de feitiço, nem mesmo ult pra você fazer alguma coisa no jogo. Então, Nasus ele é um boneco muito bom, mas ele é muito dependente da ult pra fazer alguma coisa no jogo. Principalmente em TF. Aqui eu tô morto. Eu frisei uma lane que... Eu tentei frisar uma lane que não era pra... Que não dava pra frisar, então... Que foi erro meu mesmo. Eu não morria pra esse cara. Nem tão cedo. Agora ele já vai ter muito item na minha frente. Ele vai ter quase a colhedor de essência dele fechada. Então... Só foi vacilo mesmo. Por enquanto o jogo tá controlado. Só a gente jogar mesmo. Essa lane fez tá bem mais fácil pra mim. Por causa que ele tá de teleporte. Então ele não tem toda aquela pressão de ter o Ignite pra cortar minha cura. Então... Muito dos engage que eu der nele... Muitas vezes que eu der all-in nele... Eu sempre vou ganhar por causa que ele vai ter essa falta dele. No kit de spell dele. Ele não vai ter essa corta-cura. Ele vai ser obrigado a fazer um item para fazer o corta-cura. Aqui a gente vai forçar o máximo que a gente consegue para puxar. Mas sempre focando nesse stack. Que ainda assim a gente é um Nasus. E por causa daquela morte a gente realmente precisa focar mais no stack ainda mais. Qualquer morte que o Nasus tiver na lane atrapalha bastante a parte do stack dele. Tá. Então, morreu uma vez. Nossa, ele voltou com isso já. Ah, mas é por causa disso aqui também. Mas não tem problema. Toda troca que o Nasus perder e ele morrer, volta pra lane ignorando o cara, basicamente. Foca sempre no farm. Porque se você voltar, mesmo sabendo que o inimigo tá sem nenhum tipo de... Tá sem flash, sem ignite, sem ult, sem nada. Ignora por um tempo. É normal. Você já vai estar atrás por ter morrido. Você vai ter perdido XP, ouro e farm. Então que quando você voltar para lane você tem que pensar nisso. Vou recuperar o que eu perdi. Vou recuperar ouro, farm e XP. E principalmente stack. Eu prefiro esse drag. Se você for um jungler, não faça isso que esse cara tá fazendo. Não faça. Definitivamente. Ele tá querendo fazer um objetivo em uma lane que não tem não tem pressão nenhuma na lane. Então... É muito difícil o Nasus ter uma lane que ele vai pegar pressão. Muito difícil mesmo. Então... Era só pra esse cara ter ignorado esse objetivo e ter ido fazer o do bot. Ter ido fazer o dragão. Porque basicamente eu tô muito fraco. O cara tem um item na minha frente inteiro. O cara tem um item.
E eu não tenho nada. Então... era só pra ele trocar o objetivo. E, novamente, o erro foi dele e não nosso. Queria ter pegado essa segunda barricada, mas infelizmente não foi possível. Então o que é que a gente faz? Só recua. Ele não tem ult, eu poderia tentar matar ele, mas eu vou acabar morrendo. Então, melhor só da base e esperar. A gente escala muito mais que ele, então não tem problemas isso. Olha, se ele tivesse ido lá na Vastilarva antes, ele teria pegado. Se ele tivesse ido no drag antes, ele pegava o drag, tinha tempo suficiente para fazer a Vastilarva. Porque na hora que o drag nasceu, na hora que eles estavam lutando aqui, nossa bot lane tinha pressão, tinha acabado de matar a bot lane inimiga. Então era muito mais viável de fazer o dragão do que a Vastilarva. E acabou que a gente ia acontecer a mesma coisa que agora. A gente tá pegando Vastilarva, eles pegaram o dragão. E nesse meta atual, é muito melhor a gente pegar dragão do que Vastilarva. Vale muito mais a pena pegar dragão do que Vastilarva. Aqui eu luto. Por quê? O GP não tá aqui. Então, eu tenho uma chance muito maior de jogar essa luta aqui sem o GP do que com o GP. Aqui tu andou demais. Novamente, ele andou demais. Esse cara tá muito titado, velho. Era uma luta que a gente já tinha ganhado já, a gente só precisava sair. E ele novamente voltou, mesmo sabendo que o GP tava do lado já. Então assim, são ações que muita gente comete em todos os elos, velho. Principalmente se os caras que estão tiltados, velho. Então não tenho porquê você tiltar com o tilt do cara. Então só joga seu jogo, você vai escalar mais do que todo mundo. E na TF a gente sempre vai ganhar. NASA é muito melhor do que GP na TF. Em certo ponto. Então... cara, esse GP joga bem, tá? Esse GP joga muito bem. Aqui, infelizmente, a gente perde a torre. Eu não queria perder essa torre agora, por causa que meu bot não pode pegar a torre do bot primeiro. Ele não vai querer pegar, ele não vai querer pegar. Ele não quer frustrar. Tá. Aqui ele poderia ter... ele só levou a torre por causa de... que ele tava esperando os cristais aparecer na torre. Foi bem inteligente nessa partida. Mas tá bom, aqui eu pego bastante barricada. Eu peguei um neutralizado. Ah, eu não peguei neutralizado, que triste. Tá. Se eu não tivesse cometido os erros que eu tinha cometido, eu poderia estar nesse ponto de jogo, poderia estar 2/0 ou 2/1. Então... mas ainda assim não tá ruim esse meu frag. Cara, esse cara tem 2 itens, meu Deus. Esse jogo aqui tá muito diferente da partida passada, velho. A partida passada eu joguei contra um GP também, mas ele... era um gameplay totalmente diferente, velho. Pelo menos é bom assim. Particularmente, eu gosto de jogar contra lanes que os caras sabem jogar de fato. Os caras sabem jogar de fato com o boneco dele. Então, GP que sabe jogar muito bem, eu gosto de jogar contra. Eu gosto de jogar contra Artrox também, é uma lane phase que muita gente odeia.
joga contra Aatrox. Eu gosto muito, porque é uma lane fez desafiadora pra mim. E me faz aprender mais e mais, velho. Então... ele tá freezando essa lane aqui, mas ele quer vir pra cima. Então... provavelmente, bem provável que tenha uma... vai... não, vai estar pelo bot. Start. Se ele startar, a gente ganha essa luta. O GP ele tá freezando a wave. Então, se ele descer, a gente só ganha aqui. Meu stack tá atrasado, tá? Mas não tem problema. Ah, mas como é que você sabe que seu stack tá atrasado? Eu sempre tenho em mente um limite de stack que eu posso ter por a cada certos minutos de jogo, tá? Como é que você sabe disso? Porque em todas as partidas que eu joguei, tanto lane ruim, tanto lane boa, eu sempre tento manter um tempo de 7 minutos eu ter 100 de stack. Entre 10 e 12 minutos eu ter 200 e em 13 minutos eu ter 300 de stack. Então eu tenho 40 de stack atrasado. Por quê? Tá em 16 minutos eu não tenho nem 300 de stack. Então é essa linha que eu tento manter. Ai, jogou muito bem, velho. Ele jogou muito bem. Não poderia ter perdido essa luta aqui. Não poderia. Mas tá bom, ele não tem nada, então ele não consegue lutar lá no bot. Ele pode ter TP. Ele tem... a única coisa que ele tem é TP. Mas ele não consegue lutar porque ele não tem flash nem ult. Então é mais tranquilo pro meu time ganhar. Minha caixa está muito forte também. Minha Lux está forte. Então perder essa luta aqui eu acho muito difícil. Xinzal ficou com medo de entrar no pit. Tá, esse jogo que eu vou ter que decidir muito na parte da... na questão do... da side lane, eu vou ter que decidir muito nessa parte. Porque meu time eles estão jogando bem. Estão ganhando as lane. O problema é que eles não estão sabendo usar a vantagem que eles estão ganhando. Eles não estão sabendo ganhar a luta com a vantagem que eles têm em mão. Então, vai ser bem difícil nessa parte, mas de resto. Ele tinha mana para mais uma ult. Pingar para ela sair, porque tem um GP vivo. Não tem um. Não sei onde é que ele tá aqui. Não sei se ele tá voltando pra lane, não sei se ele tá indo pro bot, pro mid. Então. Sempre comunicar o time. Né? Ok, achei ele no mato. A gente dá slow. Ele tira. A gente ult e a gente flasha a parede. Ah. Não queria ter morrido, não queria mesmo. Mas esse cara tá muito forte, velho. Nossa, ele tem 2 itens na minha frente. Uma runinha bem fortinha, tá? Rapaz. A gente vai ter que correr pra isso aqui, ó. Não queria ter que correr pra esse item no começo do jogo. Mas é o jeito. O GP tem 3 itens, meu time tem 2. O cara mais forte do meu time tem 2. Caralho. Simbora. Morreu. Tá bom. Perfeito. Cara, esse jogo aqui não é impossível, tá, gente? Então... o único problema é que esse GP ele vai dar muito dano no meu time. Muito dano. Ele tá me dando todo aquele dano sozinho. Mas olha isso. Ele tá muito forte, mas o boneco dele é muito papel, então...
Qualquer coisa errada que ele fizer sozinho, ou andar errado em qualquer TF 5v5, ele vai acabar morrendo muito fácil. Principalmente pra mim, que eu tô do PTA. Então é bem tranquilo de jogar. TF de Nasus contra... Sempre optem, se você for usar PTA, né? Sempre optem de destacar o último hit do PTA com o Qzinho, tá? É um dano que o cara não espera. Principalmente se você for fazer... for utilizar o E, tá? EQ dá muito dano no PTA quando explode o PTA. Aconselho bastante. Soltaram Arauto no mid. Pega esse Arauto e desce pro bot. Não? Eu preferia muito mais pegar esse Arauto e descer pro bot do que ele morrer só pra levar uma torre. Pelo menos pegava um aqui e depois subia pro top, pro mid de novo. Era bem melhor na minha visão. Tá, infelizmente aqui eu vou ter que participar de uma luta que eu não queria participar porque eu ainda não tenho ult. Eu sinceramente não gosto de participar de luta de Nasus quando eu tô sem minha ultimate, então não queria ter participado dessa luta, porque eu poderia estar fazendo muita coisa melhor. Poderia estar puxando esse bot, eu poderia estar farmando, poderia estar pegando muito recurso que eu perdi ao longo do early game. Outra questão também, na questão do tempo de stack. Em 20 minutos eu gosto sempre de ter mais ou menos entre 400 a 450. Se for uma lane muito fácil, é 500 no mínimo. Mas se estiver sendo uma lane difícil, eu prefiro sempre deixar essa marca de 400 a 450. 500 é muito difícil para você pegar jogando em uma lane que está sendo difícil para você. Eu quase morri por causa que meu R demorou pra sair, por causa da interação que o Nasus tem com a ultimate dele. O Nasus ele tem uma interação bem chatinha, que eu odeio que ele tenha isso. Que enquanto ele tá utilizando ele, enquanto ele ulta, ele não consegue utilizar o E. Ou seja, isso atrapalha muito, 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 muito. Tô na dúvida, vou fazer referência. É uma build que eu gosto de fazer bastante, tá? Também. Dança da Morte. Logo em seguida da Trindade. Mas como esse cara tá dando muito dano, eu prefiro fechar Coração Congelado. Muito melhor. E vocês viram, né? Que ali mesmo eu tendo dois itens atrás dele, eu ainda assim consegui ter muito dano em cima dele. Por quê? Porque ele tem essa falta de corta-cura. Ele vai ter que fechar um item específico para corta-cura. Não posso avançar aqui porque eu não tenho visão de ninguém. Tá? Eu não sei se ele vai estar ali em algum dos dois matos. Então eu fico um pouco receoso de avançar. Simplesmente meu time está com medo de fazer objetivo. O cara mais forte do time dele está no bot. Já vai dar TP. Assim, era uma call muito boa deles fazerem ali. O bagulho é que eles fizeram muito mal. Simplesmente. Executaram muito mal essa call.
Eu agora vou ter que ir pro top, porque o próximo objetivo vai ser no bot e eu tenho TP, e ele não. Então... a gente não pode ficar... a gente tem que evitar ficar na lane que vai ter o objetivo, por causa do nosso TP. Eu espero que ele tenha dado base. Que eu quero conseguir avançar essa lane aqui, ele não deu base. Então a gente só espera aqui. A gente não pode avançar porque tem uma Viper aqui ainda, farmando a jungle dela. E como eu falei ali não era pra eu ter morrido, mas eu confiei que ele não tava ali. Ele tinha dado... ele tava, sei lá, ajudando o time dele, tava perto do time dele. Mas ele de fato estava lá. Então assim, jogar na side lane é literalmente isso. Você desconfiar de tudo. Tá? Então... ele não tem alcance no barril aqui. Meu time ele tem a oportunidade de pegar essa torre do bot, mas eles não querem. Porque o GP tava no top, a Vai tava no top também. São coisas simples que nem mesmo o elo do platina eles conseguem pensar em fazer. Então, pessoas de elo baixo não tem minimamente essa noção de fazer. Então, fica muito mais simples fazer isso no elo mais baixo, tá? É muito mais complicado de subir por essa dificuldade. Que é... ok, bem jogado, bem jogado, bem jogado. Bem jogado por parte do Brand. E pingaram ele, achando que ele tinha sido o erro dele de ter dado a base. Achando que foi o certo que ele fez. Senão ele pegava aquela torre ali de graça e ele não ia ser punido por isso. E aqui eu mato essas duas, tá? Focar primeiro a Serafine. E depois a MF. Por quê? Poderia ter focado em MF primeiro. Sim, mas a Serafine ia dar muito pio pra ela, então eu poderia acabar morrendo sem matar nenhuma das duas. Então, prefiro sempre matar o piozinho, principalmente se for uma Soraka. Uma Soraka é bem difícil de matar o ADC do que matar a Soraka. Eu preciso muito da base. Porque, não preciso na verdade. Eu queria da base por causa que eu achava que eu tinha minha dança da morte fechada, mas eu não tenho. Então, nossa, ele errou o smite sozinho. Eu não quero ir nele, eu não quero ir nele. Ele tá quase fubido. Eu vou ignorar esse cara por um tempo. O Brand pisou errado ali na jungle. O Lux fez bem da base ali. Né? Aqui a gente se encontra na mesma posição. O objetivo contrário. Na linha contrária do objetivo que vai nascer. E a gente se encontra na mesma posição naquela hora. A gente não tinha visão dele, então sempre ficar atento a isso. Nossa, que shield gigantesco esse cara recebeu, velho. Caramba. Que shield gigantesco. Eu não quero fazer corta-cura, mas infelizmente eu vou ter que fazer, velho. Ele tá curando muito por causa do arco escudo. Apesar do arco escudo perdeu, né? A capacidade de ter roubo de vida. Então eu acredito que corta-cura ainda assim é viável, velho. Por causa do W dele. Mas eu não quero fazer. Não quero ser obrigado a fazer esse corta-cura só pra ele. MF tá de sedenta, mas não acho tão necessário assim. Ela tem pouco. Ela nem tem item que dá attack speed, então é bem ruim fazer corta-cura só pra ela.
Ah, vai, não tem tanta cura. Só tem a Serafine que vai dar muita cura. Essa luta a gente ganha. Ou não. O Lexut, não? É, infelizmente. Eu não gosto de aceitar FF, não gosto de votar em FF. Se for pra votar em FF, eu prefiro recusar do que aceitar. Sinceramente. Nossa. É, infelizmente. Foi uma derrota que eu joguei bem mal. Mas pela parte do meu jungle ele também jogou muito mal. Mas acontece. E bem, é isso. Opa. E bom, esse aqui foram os gráficos das partidas, né? Total de damage, obviamente que esse cara deu muito dano. É muito forte esse boneco. E em comparação com a segunda partida, com a primeira partida que eu joguei, esse GP era muito diferente desse daqui, tá? Então, foi uma lane boa, né, que eu joguei, mas que eu pequei bastante na lane phase. Acabei dando 2 kills de graça pra ele, que não deveria ter dado, mas fica de aprendizado. E é isso, guys. Tamo junto. Espero que tenham aprendido com o meu próprio erro. E é isso. Tamo junto, guys.